pessoal, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos reunidos em mais um Evangelho no Lar, graças a Deus. Nesse dia especial, onde Jesus venceu a morte. E é exatamente esse tema que nós vamos estudar na noite de hoje com todos vocês. Deixa a sua Bíblia preparada, suas águas, seu Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos receber o nosso convidado tão amável e tão de honra nessa noite entre todos nós, meu digníssimo esposo Marco Antônio. Salve Jesus! Jesus, salve Maria Santíssima. É uma alegria no coração, mais uma vez, levarmos ao seu lar esse momento espiritual do Evangelho no Lar, para nutrir os nossos corações dessa energia da ressurreição de Jesus e desse significado para as nossas vidas. Hoje realmente um dia muito especial, muito emocionante. Que vocês lembram que depois Jesus entrou no domingo de Ramos em Jerusalém, montado no jumentinho, foi aclamado como rei dos judeus. Na quinta-feira ele fez a sua última ceia com os discípulos, onde comeu o cordeiro pascal, partiu o pão, beberam do vinho, e ele fez a seguinte advertência: façam sempre isso a partir de hoje em memória de mim. Isso na quinta. Ou na sexta-feira, Jesus então cumpriu com a vontade de Deus no seu ministério e deu a sua vida corpórea por todos nós. No sábado, o sábado do silêncio, do medo, em que Jesus tinha sido crucificado, e naquele momento, naquele dia seguinte, eles estavam sem Jesus fisicamente. Mas Jesus havia prometido que ressuscitaria no terceiro dia. E esse terceiro dia é exatamente o primeiro dia da semana, que é o domingo, em que gloriosamente vivemos essa emoção aqui no Evangelho no Lar. E qual que é o trecho, então, Marco, do Evangelho que nós vamos estudar hoje? Então, hoje vamos estudar o trecho do apóstolo Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres,
As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então vamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas, sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas. Essa realeza nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade. Não tem muitas vezes maior preponderância do que os reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende de circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho A Vida Futura, que os judeus tinham uma ideia muito imprecisa sobre a vida futura. Eles pensavam que a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação pelo mundo. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. E Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. E é esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Marco Antônio, que coisa mais linda. É espetacular e, assim, ao mesmo tempo, é impressionante a presença de Jesus nessas palavras e nessa passagem. Sim. E essa renovação em nossas vidas, não é? Pela ressurreição, mostra que ele está muito mais presente do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas dificuldades, para vencermos como ele já mostrou. Se ele venceu a morte, que era aquilo que causava mais medo na vida de todos nós, não é? De todos aqueles que o acompanhavam, por que então não vencer as adversidades e mais, né? Viver esse mundo, esse reino, que não é deste mundo.
que é da vida espiritual. E o mais impressionante é que no trecho que você leu no início, em Lucas, as mulheres foram buscar Jesus no túmulo, onde o corpo foi deixado. E observem que nem o corpo físico mais lá estava, é a mensagem do túmulo vazio. E observe que os anjos que brilhavam como o sol, espíritos de altíssima envergadura espiritual, perguntaram para as mulheres: mas por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E diz o anjo, ele não está aqui, ressuscitou. E chama a atenção, lembrem-se que ele mesmo, Jesus, falou que ressuscitaria. A mensagem da ressurreição, ela transcende um mero ato que se deu com Jesus. A mensagem do túmulo vazio e o anjo nos perguntar por que procura entre os mortos aquele que vive, é, acima de tudo, uma mensagem terapêutica espiritual que demonstra que essa força da ressurreição precisa ser aplicada em todos nós para o exercício da vida diária. Por vezes, ainda nos pegamos buscando no passado e nos enterrando no passado com sentimentos de tristeza, de traição, de dor. Quando o anjo pergunta por que procurar nos restos mortais aquele que vive, e mostrou a força e o poder dessa ressurreição, a mensagem da ressurreição, nesse dia de hoje tão especial, é um convite, acima de tudo, Marco, para vencermos a nós mesmos. Quando deixamos o homem velho, enterramos o homem velho, deixa ele lá. A mulher, com as suas dores, com as suas tristezas, deixamos ela enterrada lá. E peçamos a Jesus, na oração da noite de hoje que o Marco vai conduzir, que esse momento tão especial, peçamos a Jesus essa nossa ressurreição espiritual, porque Jesus ressuscitou e nós temos total condição de todos os dias, em vencendo a nós mesmos, também ressuscitarmos. Concentrem-se na falange do Evangelho no Lar, presente nesse momento na sua casa. Concentre-se na fluidificação das suas águas nesse dia tão especial. Vamos orar. Queridos irmãos, neste dia em que se faz presente a renovação em nossas vidas pela ressurreição do nosso Mestre, pelo cumprimento das suas próprias palavras, que ressuscitaria para mostrar a todos nós que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que este momento de paz em nossas vidas possa ser transformado em força para vencermos todas as adversidades, a fim de que esse Jesus presente, vivo em nossas vidas, possa nos inspirar pelas virtudes que ele ensinou, a despertar em nós também as virtudes em nós, em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossos afazeres. Que essa luz possa ser irradiada em nosso lar, através da nossa lembrança dos nossos familiares, a fim de que todos nós juntos possamos então viver verdadeiramente
essa presença majestosa em nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por esses momentos que juntos vivemos, gratidão à nossa Mãe Santíssima, que com a sua coragem, o seu amor, se manteve firme e teve a glória de ver o seu Filho ressuscitar no dia de hoje. Que Maria de Nazaré nos envolva com a sua luz, fluidificando as nossas águas, abençoando a nossa semana, afastando todo o mal, iluminando o nosso lar. Que nós tenhamos uma linda semana, fortalecidos pela mensagem da ressurreição. Graças a Deus. Vamos tomar das nossas águas, Marco? Graças a Deus. Gratidão por estarmos juntos nessa noite. E olhem que lindo essa tela no final. Evangelho no lar. O Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem de esperança, de fé e de alegria que deixamos no seu coração nessa noite maravilhosa e muito espiritual do Evangelho no lar. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Tchau, tchau, gente. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.